Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Você já sabe que a independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro, mas você sabe qual é a origem dela? Não? Se você não sabe, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Carlos Guimarães, porque no vídeo de hoje eu vou contar para você como surgiu a independência do Brasil. Quer ver? Roda a vinheta. A independência do Brasil foi declarada em 1822, tendo como marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Esse acontecimento está diretamente relacionado com eventos que foram iniciados em 1808, ano em que a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, mudou-se para o Brasil. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I, que durante o primeiro reinado era conhecido apenas como Pedro de Alcântara. A chegada da família real no Brasil ocasionou uma série de mudanças que contribuiu para o desenvolvimento comercial, econômico e, em última instância, possibilitou a independência do Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil experimentou em seus grandes centros um grande desenvolvimento, resultado de uma série de medidas implementadas por Dom João VI, rei de Portugal. Instalado no Rio de Janeiro, o rei português autorizou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, permitiu o comércio entre os brasileiros e os ingleses, como medidas de destaque no âmbito econômico. Essas e outras medidas que foram tomadas pelo rei português demonstravam uma clara intenção de modernizar o país, como parte de uma proposta que fizesse o Brasil deixar de ser apenas uma colônia portuguesa, tornando-se de fato parte integrante do Reino de Portugal. Isso foi confirmado quando, em 16 de dezembro de 1815, Dom João VI decretou a elevação do Brasil para parte do Reino Unido. Isso, na prática, significou que o Brasil deixava de ser uma colônia e transformava-se em parte integrante do Reino Português, que agora passava a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Essa medida era importante para o Brasil e tinha como objetivo principal evitar que o Brasil seguisse pelo caminho da fragmentação revolucionária, como havia acontecido na relação entre Estados Unidos e Inglaterra. A presença da família real no Brasil havia proporcionado grandes avanços, mas ainda assim, demonstrações de insatisfação aconteceram por meio da Revolução Pernambucana de 1817. A mudança da família real para o Brasil havia resultado em grande aumento de impostos e interferido diretamente na administração da capitania. A Revolução Pernambucana de 1817 foi reprimida violentamente. 3 anos depois de lidarem com ela, o rei Dom João VI teve de lidar com insatisfações em Portugal que se manifestaram na Revolução Liberal do Porto de 1820. Esse foi o ponto de partida do processo de independência do Brasil. Portugal vivia uma forte crise tanto política quanto econômica, em consequência da invasão francesa. Além disso, havia uma forte insatisfação em Portugal por conta das transformações que estavam acontecendo no Brasil, sobretudo com a liberdade econômica que o Brasil havia conquistado com as medidas de Dom João VI. A Revolução Liberal do Porto eclodiu em 1820 e foi organizada pela burguesia portuguesa inspirada em ideais liberais. Um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Outra reivindicação importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Essa exigência causou grande insatisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses de manter os laços coloniais em relação ao Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar para Portugal no dia 26 de abril de 1821. Na viagem de Dom João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara foi transformado em regente do Brasil.
O processo de independência do Brasil aconteceu de fato durante a regência de Pedro de Alcântara no Brasil. As cortes portuguesas tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares aqui, como a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período joanino para Portugal, o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e a exigência de retorno do príncipe regente para Portugal. Essas medidas, junto com a intransigência dos portugueses no decorrer das negociações com representantes brasileiros e do tratamento desrespeitoso em relação ao Brasil, fizeram com que a resistência dos brasileiros com os portugueses aumentasse e reforçou a ideia de separação em alguns locais do Brasil, como no Rio de Janeiro. A exigência de retorno de Dom Pedro para Portugal resultou em uma reação instantânea no Brasil. Em dezembro de 1821, chegou a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro para Portugal e a reação decorreu da criação do Clube da Resistência. Em janeiro de 1822, durante uma audiência do Senado, um documento com mais de 8.000 assinaturas foi entregue a Dom Pedro. Esse documento exigia a permanência do príncipe regente no Brasil. Supostamente motivado por isso, Dom Pedro disse palavras que entraram para a história do país, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Os historiadores não sabem ao certo se essas palavras foram mesmo ditas por Dom Pedro. De toda forma, esse acontecimento marcou o dia do fico. Apesar disso, os historiadores afirmam que em janeiro de 1822 ainda não havia um desejo em muitos de manter o vínculo com Portugal. A sucessão dos acontecimentos nos meses seguintes foram responsáveis por incitar o Brasil à ruptura com Portugal, uma vez que, como mencionado, isso não era certo em janeiro de 1822. Ao longo do processo de independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões de Dom Pedro, sua esposa Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrada e Silva. O rompimento ficou cada vez mais evidente com algumas medidas aprovadas no Brasil. Em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Essas medidas reforçavam a progressiva separação entre Brasil e Portugal, uma vez que as ordens de Portugal já não teriam validade aqui conforme determinava o Cumpra-se, e além disso, esboçava-se a elaboração de uma nova Constituição para o país com a convocação de uma Constituinte. A relação das cortes portuguesas com as autoridades brasileiras permaneceu irreconciliável e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Em 28 de agosto de 1822, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato. Além disso, anunciava-se o fim de uma série de medidas em vigor no Brasil e tidas pelos portugueses como privilégios, e os ministros de Dom Pedro eram acusados de traição. A ordem, lida por Maria Leopoldina, a convenceu da necessidade do rompimento com Portugal e, em 2 de setembro, organizou uma sessão extraordinária, assinou uma declaração de independência e a enviou para Dom Pedro, que estava em viagem a São Paulo. O mensageiro, chamado Paulo Bregaro, alcançou a comitiva de Dom Pedro na altura de São Paulo, quando estavam próximos ao rio Ipiranga. Na ocasião, Dom Pedro I estava sofrendo de problemas intestinais, que não se sabe sua origem específica. O príncipe regente leu todas as notícias e ratificou a ordem de independência com um grito às margens do rio Ipiranga, conforme registrado na história oficial. Atualmente, os historiadores não têm nenhuma evidência que comprovem o grito do Ipiranga. O 7 de setembro não encerrou o processo de independência do Brasil. Esse processo seguiu-se com uma guerra de independência e nos meses seguintes eventos importantes ocorreram, como a aclamação de Dom Pedro como imperador do Brasil no dia 12 de outubro e sua coroação que aconteceu no dia 1º de dezembro.
Diferente do que muitos acreditam, a independência do Brasil não foi pacífica. Com a declaração da independência, uma série de regiões no Brasil demonstrou sua insatisfação e rebelou-se contra o processo de independência. Eram movimentos não adesistas, isto é, movimentos que eclodiram nas províncias que não aderiram ao processo de independência e que se mantiveram leais a Portugal. Os 4 grandes centros da resistência contra a independência do Brasil aconteceram nas seguintes províncias: Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, onde atualmente fica o Uruguai. Aconteceram campanhas militares nessas localidades e os combates contra as forças que não aderiram à independência estenderam-se até 1824. E foi assim que surgiu o Dia da Independência do Brasil. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando houver um vídeo novo. Ah, e não se esqueça de compartilhar, pois fazendo isto estará colaborando para o crescimento do canal. Se quiser, pode me seguir também no Instagram, @carlosguimarj. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!